Temos a participação da Bárbara Jungues. Bom dia, André. Você hoje trouxe loucos para entrevistar? Nem fui eu. Cracudo, matar e as famílias dessas pessoas, isso aí jamais se elege. É a opinião de muita gente quanto a isso. Perdão, Renan, que a gente tá falando eu não do bloco entendi, eu passado. sou um cracudo? Não, da pauta que a gente comentou sobre segurança pública, vossas propostas para a segurança pública. Falamos muito de Estado, falando de plano de governo presidencial. Qual seria a sua ideia quanto à segurança pública? Imposição da lei e da ordem. O Brasil... É um LGO. Não é garantia da lei da ordem, é GLO. GLO, Não é GLO. Não, eu tô falando imposição da lei e da ordem, é ter um Estado brasileiro que entenda que o Brasil precisa de lei e ordem. O Estado brasileiro, não apenas ele próprio é uma zona, como viver no Brasil é uma zona. O Brasil, entendo assim, a ouvinte já precisa entender, o Brasil não é Chapecó. O Brasil não é Chapecó, o Brasil é Caicó, pra rimar, entendeu? O Brasil é muito pobre, andar nas ruas não faz sentido, o crime toma as cidades brasileiras, e o crime ele se dá em muitos termos, porque uma sociedade que não tem lei e ordem, ela não tem confiança. E aí a ausência de confiança vai se dar na pessoa que picha o muro da tua casa, que joga o lixo na rua, que bate em animal, que anda com a caixa de som no meio do ônibus, que se apropria das praças, é o morador de rua. Quando você tem um lugar que não tem lei e ordem, tudo desmorona lentamente. E esse desmoronar lentamente é o status brasileiro, é o status das cidades brasileiras. Eu volto a colocar, a ouvinte talvez não entenda o drama disso, porque ela tá morando em Chapecó, e isso acontece em uma intensidade muito menor. Eu fui pra São Miguel do Oeste, pelo amor de Deus, o que eu vi lá não se vê no Brasil. É um lugar, é uma cidade de alta confiança. O resto do Brasil não é assim. Então a gente vai precisar impor lei em ordem, e isso no início é sempre difícil. O grande líder lá de Singapura, o Lee Kuan Yew, é um grande espelho pra gente. Ele fez isso em Singapura. Era um vilarejo de pescadores com brigas étnicas locais, muito pobre. Ele impôs lei e ordem, ele criou autodisciplina, isso virou cultura, e com base nessa cultura ele criou um país que é um dos países mais invejados do mundo. Nós precisamos fazer isso no Brasil. E isso vai passar por enfrentar boa parte, inclusive, do espírito leniente do brasileiro com a esculhambação. O brasileiro, ele fica... Talvez por a gente ter essa influência muito carioca no espírito nacional, essa coisa meio Rede Globo, a gente fica achando que é natural ser esculhambado, que a favela é parte da nossa alma. Não deve ser. A gente tem que brecar isso. Então, esse espírito ordenador ele é necessário agora. Então algumas palavras duras vão ser usadas por nós até para acordar os brasileiros. Agora, muito pior do que uma palavra dura é uma bala dura na tua cabeça, disparada por um vagabundo, é uma faca apontada contra você. Então eu prefiro ter um discurso enfático que machuque do que ser machucado por uma faca que é muito mais enfática do que isso. E assim, chamar a gente de louco por defender Santa Catarina pode me chamar à vontade. Falou, eles têm familiares. Sim, bandidos têm familiares. E antes o familiar do bandido chorar do que o policial que ele tentou matar. E assim, sobre cracudos, sim, tem familiares. E se você interna esse morador de rua, os familiares dele deixam de sofrer. Porque o morador de rua, quando tá no vício da droga, ele rouba do seu pai. Ele rouba da sua mãe. Ele destrói a sua casa. E a gente viu isso e recebeu denúncias sobre isso. E a gente viu em loco. Essa pessoa na droga, ela tá destruindo pouco a pouco o seu núcleo familiar. Então pode chamar a gente de louco à vontade por ter propostas reais para resolver os problemas reais que vivem. Sim, nesse sentido eu sou louco. Nesse sentido, muitos chamam a gente de higienista. E se é querer salvar Santa Catarina, limpar as ruas de moradores de rua e de bandidos, pode me chamar à vontade, eu aceito com o maior orgulho. Eu só ia falar assim, muita gente critica essas palavras duras que a gente utiliza, né? E eu digo, cara, é muito simples, assim, a gente tá num país que desde a década de 80 não aumenta a produtividade. Desde a década de 80 a nossa renda per capita tá estagnada. Desde a década de 80 o avanço do crime organizado fez com que 25% da população hoje esteja sob julgo de outro monopólio da força, de outro estado que é o estado das facções criminosas. Então a gente tá num país que há 40 anos tá completamente destruído. Se a realidade é dura, velho, a palavra vai ser dura. É isso. Então não é, a gente não vai ficar com meias palavras. O Renan tá muito com essa ideia do sincericídio. É lógico. A gente vai falar o que precisa ser falado, o que precisa ser dito. Né? Eu levo isso muito pro lado da fé. Porque se eu não sou sincero comigo e às vezes não pego duro, inclusive com outras pessoas, não há o porquê defender a fé que eu defendo em Jesus Cristo, por exemplo. E muitas pessoas do meu círculo de amizades pensam igual eu e incentivam a mim a continuar pensando dessa forma. Aplicar isso na política tem prós e contras. Como vocês veem a linha tênue quanto a isso, principalmente no discurso eleitoral? Mas é um pró e contra do ponto de vista tático e estratégico. Não um Exato. pró e contra do vista valorativo. Eu tô na tua, no sentido de... a situação do Brasil é dramática. Sim. E quando a gente é condescendente com o absurdo, a gente faz parte do problema.
Então, por exemplo, quando me falaram, minhas primeiras idas ao Nordeste, eu comecei nessas cidades pequenas que vivem basicamente de dinheiro extraído de outros lugares do Brasil, e eu comecei a falar, não dá, galera, o dinheiro de vocês está vindo lá de Santa Catarina. Inclusive tem um corte muito famoso disso, que é eu brigando com um radialista lá do Ceará. Ele, não, porque Santa Catarina foi privilegiada. Eu, onde? Onde foi Santa Catarina foi privilegiada? Me mostra. Não, eles estão aí há muito tempo o quê? Cadê o privilégio que Santa Catarina teve? É um monte de colono que veio pra cá, pobre, com uma mão na frente e outra atrás, e aí eles começaram a pegar os pedacinhos de terra deles e trabalhar. Você já teve briga, ou uma parte da população de Santa Catarina, na parte central do estado, teve a Guerra do Contestado aqui. Igual teve Canudos lá no Nordeste. Falei, a Guerra do Contestado é esquecida por nós do Oeste. Total, e pelo Brasil, né? É um massacre. Pelo país. As pessoas lembram mais de Canudos do que do Contestado. Exato. Então, assim, que Santa Catarina privilegiada, de acordo com... Não, já antes do Pacto Federativo, quando a gente teve a Sudene e todas as políticas de desenvolvimento focadas no Nordeste, o Estado brasileiro já tá tacando dinheiro lá. Eu expliquei, tacaram dinheiro aqui no Nordeste sim, só que os seus líderes políticos não souberam fazer, salvo raras exceções. Eu vi algumas políticas aplicadas pela turma do Ciro Gomes e do Tasso Gereissati no interior do Ceará, que funcionaram, inclusive boa parte da gauchada que tinha indústria de confecção, indústria de calçadista, foi pra lá e teve coisas, experiências legais, que dá pra gente olhar pros interiores do Nordeste e falar, pô, dá pra replicar isso. Dito isso, o homem público no Nordeste não fez uso desse dinheiro. E eu quero mostrar pro cidadão de lá que ele tá sendo roubado pelo próprio político e o próprio político tá roubando pessoas de outros lugares do Brasil. E tem que dar nome aos bois, que não é dinheiro do governo federal. Aí eu dou exemplo, é o dinheiro de São Paulo, o dinheiro de Santa Catarina. E aí, vamos resolver isso? E sabe o que é a real? O eleitor de lá falou, é verdade, o cara tá certo. E aí eu comecei a crescer nas pesquisas lá. E eu acho que isso é o importante. Quando você fala a verdade, por mais que ela machuque os sentimentos de alguns, ela liberta. A verdade liberta. E você pode falar o que for, mas as pessoas que são trabalhadoras de lá, que estão sendo assaltadas, elas estão muito, vamos dizer, abertas a algo novo. Alguém que diga a verdade escancarada na cara delas. Porque todos os políticos só são condescendentes. Chega lá, ô homem bom, ô esse cuscuz que gostoso. Aí isso aqui é papo de picareta. E essa é a real, eu não vou ser picareta com eles. E eu tô crescendo lá por causa disso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.